O sol se pôs lentamente no horizonte, refletindo tons de laranja e dourado nas águas cristalinas de Angra dos Reis. Aquela era a imagem perfeita de tranquilidade, mas a tensão no ar era palpável. A jovem Lara, com seus olhos brilhantes, encarava o poderoso Eduardo, um conhecedor dos altos e baixos do mundo dos negócios, mas agora um pai em desespero. Ele não tinha dúvidas sobre sua habilidade de negociar, mas aquela situação testava seus limites. Lara era diferente. Ela não era apenas mais uma médica alternativa. Ela acreditava que poderia fazer algo que parecia impossível. Eduardo, eu posso ajudar seu filho, disse Lara. A voz trêmula, mas cheia de firmeza. Com tratamentos naturais. Eu já vi casos como o dele. Eu sei que posso curar. A esperança em seus olhos iluminava o ambiente, mas o milionário se mantinha cético. Ele cruzou os braços, como se quisesse se proteger daquele impulso de fé que estava começando a ouvir. Curar? E que remédios você propõe? Você sabe que o câncer não é uma brincadeira, menina. A voz de Eduardo era como aço, mas no fundo havia uma fissura. Um fio de desespero. Ele olhava para ela não apenas como uma especialista, mas como uma mulher que poderia oferecer o que ele mais desejava. Mas havia algo mais, um mistério que pairava entre eles. A conversa fluiu e cada palavra de Lara parecia pingar na mente de Eduardo, como gotas de água em um poço seco. Ela começou a narrar histórias de outros pacientes, de plantas medicinais e tratamentos antigos. Havia um brilho nas palavras dela, uma magia que fisgava seu interesse. Mas o passado também estava ali, como o espectro invisível. Eduardo lembrou-se de sua juventude, de amores que acabaram em abandono, de promessas não cumpridas e segredos que jamais poderia desvendar. Enquanto Lara falava, Eduardo questionou-se sobre si mesmo. O homem forte e poderoso que era, agora se via vulnerável. Quem é você realmente, Lara? Pensou ele. O sorriso dela era familiar, a maneira como ela falava, a paixão, e então surgiu uma sombra de dúvida. Seria possível que, em algum canto do passado, ela estivesse ligada a ele de uma forma que ele nunca soube? O clima entre eles esquentou, e em um momento de vulnerabilidade, Lara preparou-se para soltar a bomba. Eduardo, eu preciso. Mas antes que pudesse terminar a frase, seu celular vibrou insistentemente. Era uma ligação urgentíssima. O coração dela parou por um segundo. Seu dedo hesitou no botão de atender. Como ela poderia revelar a verdade, que ele era o pai dela? Com as mãos tremendo, ela olhou para Eduardo, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Do outro lado da linha, uma voz grave falava sobre o estado crítico do menino. A atmosfera se enchia de urgência. Eduardo ficou pálido. O tempo parecia parar. Lara estava em um dilema angustiante. A cura de seu filho e a revelação de um passado sombrio estavam prestes a se cruzar. O que se sacrificaria? O que seria mais importante? A chance de salvar uma vida ou o peso da verdade que poderia desmoronar tudo? E assim, o que deveria ser um encontro de esperança tornou-se um labirinto de emoções e medos. A resposta estava à espreita, mas a pressão do momento diluía as palavras de Lara. O pôr do sol se apagava, como se também ele fosse testemunha daquele encontro entre o que poderia ser e o que poderia nunca acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol finalmente se despedia, e o céu estava tingido de azul escuro, salpicado de estrelas. Lara, ainda com o celular em mãos, sentiu o peito apertar quando a voz na linha continuou. Ele não vai durar se não agir rápido. Uma dor cortante tomou conta dela. Um medo intenso. Ela olhou para Eduardo, que parecia viver a tormenta em seus próprios olhos. Os dois estavam em um momento crucial. O mundo deles colidia de maneira avassaladora, enquanto ela hesitava em revelar o segredo que poderia mudar tudo. Mas a urgência da situação clamava por uma decisão. O menino precisava dela. Eduardo precisava dela. Eu preciso ir, disse Lara, a voz tremendo. Eduardo a encarou, um misto de confusão, dor e uma súbita raiva surgindo. Naquele instante, algo dentro dele quebrou. Como você pode apenas sair assim? Você disse que pode ajudar. Sem pensar, Lara respondeu. E se eu tiver um segredo que muda? Tudo, Eduardo. Ela percebeu que havia se distanciado, como se suas palavras pudessem enfiar uma faca entre eles. Ele balançou a cabeça, confuso. Do que você está falando? Em um impulso, Lara decidiu que era a hora. Eu sou sua filha. Aerocondicionado do ambiente pareceu parar. Eduardo ficou paralisado. Ele não poderia ser pai de uma mulher tão forte, tão apaixonada. A revelação paralisou o tempo, os sons à sua volta desapareceram. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, os olhos arregalados, em choque. Mas havia algo em seu olhar, uma faísca de medo, como se essa possibilidade o atingisse como um raio. Você não se lembra de mim? Eu sou o seu segredo, Eduardo. Você pensou que estava se livrando do no passado, mas ele voltou para te assombrar, ela disse. A voz agora mais firme, mas ainda carregada de dor. Eduardo recuou, batendo as costas na borda da mesa. Não, isso não faz sentido. Uma onda de pânico tomou conta dele. Essa possível conexão não era apenas uma revelação, era uma bomba. A mente dele, antes organizada, agora era uma tempestade. A ligação no celular de Lara ainda pulsava com um chamado urgente. Meu filho está lá, Eduardo. O que você vai fazer? Agora que sabe. Acaso vai me rejeitar de novo? Mas antes de ele responder, as portas do restaurante se abriram com um estrondo. Um homem entrou, os olhos fixos em Lara. Ele parecia fuinha, determinado. Lara! Gritou a voz, carregada de desespero. Eduardo olhou, confuso e irritado. Não entendia quem era aquele intruso. Quem é esse? Eduardo exigiu, a voz cortante. É o pai do meu filho, Lara respondeu sem fôlego, a verdade aferindo como uma faca. O homem avançou até eles. Precisamos ir, ele está em perigo. O clima de desespero foi eletrizante. Eduardo não sabia se o que sentia era raiva ou ciúmes. Lara se virou para o homem, e Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado dela, ainda desconhecido, vinha à tona como um tsunami. Em um único instante, seu mundo virou de cabeça para baixo. E se ele não for o único em perigo? Ela sussurrou, quase para si mesma. A tensão cresceu. Os três estavam interligados por segredos, medos e agora um chamado à ação. O que fazer agora? O que aconteceria com a cura e com a revelação e ainda mais com o menino?
O passado ressurgia, e a verdade estava prestes a ser revelada. Eduardo estava prestes a explodir. "O que está acontecendo?" perguntou, sem saber que estava em uma teia de verdades que detonaria tudo o que acreditava. O ar estava pesado, a resposta pairava no ar. E assim, enquanto as ondas quebravam na praia e a noite se aprofundava, o que deveria ser um momento de resolução transformava-se em um labirinto de escolhas. O que viria a seguir? A sombra do que poderia ser pairava, esperando a próxima jogada. O ar estava denso, o clima carregado de incerteza. Lara sentiu sua respiração acelerar enquanto o homem à sua frente, aquele que sempre admirou, se perguntava o que poderia ser verdade e o que não passava de uma ilusão. "Você não pode simplesmente", começou Eduardo, mas foi interrompido pela confusão que dominava seu olhar. O terceiro homem, que havia interrompido o momento, começou a se aproximar. "Precisamos ir, Lara. O estado dele é crítico." A urgência na voz dele fez Eduardo sentir um frio na espinha. "Quem é você?" rosnou, a fúria surgindo na superfície como um vulcão prestes a entrar em erupção. "Eu sou o pai do seu neto." O queixo de Lara caiu. Netos, uma nova camada de mistério, envolvia. A cena. "Pai? Como assim?" Eduardo, tomado pela raiva e ciúmes, olhou para ela, esperando uma explicação que não vinha. Ele não é só seu filho, Eduardo," Lara disse, a voz finalmente rompendo. Sua mente girava, tentando juntar as peças. "Silêncio!" gritou o homem, se aproximando. Eduardo avançou com os punhos cerrados, a tensão crescendo. Um campo de batalha prestes a explodir. O flash de câmeras de um grupo próximo começou a iluminar a cena. O restaurante estava agora cheio de olhares, murmúrios. O que está acontecendo? O que o trio não sabia é que a verdade estava prestes a quebrar não apenas uma, mas várias vidas. De repente, a voz familiar de Lara ecoou mais alta. "Eduardo, eu estava prestes a te contar que não apenas sou sua filha, mas também sou adotada." O impacto das palavras repercutiu no ar como um trovão. Adotada? O chão parecia desmoronar sob os pés dele. Meu Deus, como assim? Eduardo nunca imaginou que o impacto emocional causaria uma ruptura ainda maior, como um quebra-cabeça que se desfez diante de seus olhos. "Sim, meu verdadeiro pai. Ele era um homem que você conhecia, um amigo de seus negócios. Ele não estava apenas tentando proteger a mim, mas a você. Ele teve medo de que sua vida fosse destruída. O choque a deixava mais pálida, mas a verdade estava ali, pulsando no ar entre eles." Eduardo agora encarava Lara de forma diferente. "O que mais você não me contou?" O desespero em sua voz era palpável. O homem que havia interrompido a conversa, com olhares nervosos, disse: "É por isso que precisamos ir. As pessoas querem saber a verdade sobre a morte dele. Eles já descobriram. Ele pode estar em perigo. A revelação o pegou de surpresa. O filho, a cura, o passado, tudo orbitava em torno de um só ponto. Eu nunca quis que isso se tornasse um pesadelo", disse Lara, as palavras saindo como um sussurro. Então, a cena foi cortada abruptamente. Um barulho estrondoso ecoou lá fora. A porta do restaurante foi arrombada e um grupo de homens mascarados entrou, todos parecendo perigosos e determinados. "Saia, agora!" O clima virou caos. A tranquilidade se transformou em pânico. Eduardo agarrou Lara pela mão. "Vamos!" Ele nunca imaginou que o passado e suas consequências poderiam se manifestar de forma tão violenta. Enquanto eles corriam,
A única cosa que podía atravesar su mente era quién fuesen aquellas pessoas y cuál era exactamente a relación con todo lo que acabara de descubrir. Más a frente, no corredor escuro, o trío mal percebía la gravidad del momento. Eles estaban prestes a descubrir que no eran apenas víctimas de una trama familiar. O que había sido revelado antes podría ser a clave para desvendar cuestiones muito más profundas. Y la mayor pregunta ainda pairaba: ¿quién realmente era Lara y qué la ligación dela con los hombres mascarados significava para suas vidas? Barulho estrondoso ecoou pelo ar enquanto Lara, Eduardo e o homem que havia interrompido a conversa corriam pelo corredor. A adrenalina pulsava nas veias de todos, a tensão era palpável. Sem olhar para trás, eles atravessaram a porta dos fundos e se encontraram em um pequeno estacionamento, iluminado apenas por lâmpadas fracas. O ambiente estava deserto, mas o medo e a urgência eram visíveis em cada respiração. Para onde vamos? Eduardo perguntou, sua voz tensa. Mas antes que alguém pudesse responder, o homem à sua frente, que se apresentou como pai do filho de Lara, disse: "Nós precisamos de um carro, agora." Os três, exaustos e assustados, correram até o veículo estacionado ali. O homem começou a destrancar a porta, mas Lara o interrompeu. Com um olhar de desespero: "Não podemos. Eles podem nos encontrar aqui. Precisamos de um plano." "E o que você sugere, Lara?" "Precisamos resgatar seu filho." Eduardo teve dificuldade em controlar a raiva. A revelação anterior pesava como uma âncora em seu peito. Ele sentia que tudo estava se desmoronando ao seu redor, e o caos reinava em sua mente. "Vá com ele, Eduardo", exclamou Lara, suas palavras saindo como um sussurro. "Mas confie em mim. A verdade, ela pode mudar tudo." "Que verdade?" o homem perguntou, frustração evidente em seu tom. "Agora não é hora para segredos." Lara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "A verdade é que eu não sou apenas sua filha, Eduardo. Eu sou mais do." "Que você pensa?" Ela hesitou, o peso das palavras quase a sufocando. "A verdade que você não sabe é que meu verdadeiro pai não morreu. Ele fez parte de uma rede secreta, e isso me coloca em perigo." A expressão de Eduardo se transformou de confusão para compreensão. "O que você está querendo dizer? O que ele tem a ver com tudo isso?" "Ele traiu pessoas poderosas, e eles estão atrás de mim. Se descobrirem que estou viva, minha vida está em perigo." A voz de Lara tremia de pavor. "Por isso estou aqui, Eduardo." Quebra-cabeça em sua mente. Mas antes que pudesse responder, um carro surgiu do outro lado do estacionamento, os faróis cortando a escuridão como lâminas afiadas. "Merda!" o homem sussurrou. Eles precisavam agir rápido. Eduardo agarrou o braço de Lara. "Vamos, então precisamos nos esconder." Mas antes que pudessem reagir, a porta do carro se abriu e uma figura alta e bem vestida saiu. Ele usava um terno caro e seus olhos, frios como aço, imediatamente se fixaram em Lara. "Você não deveria estar aqui", ele disse calmamente, mas com uma ameaça implícita. Lara ficou paralisada. Mateus. O nome escapou de seus lábios como uma interjeição de choque e desespero. O homem diante deles era um nome comum em seu passado, mas com um peso inconfundível. Ele era mais do que uma antiga conexão. Mateus era um dos homens que seu verdadeiro pai havia traído, e agora estava ali, em carne e osso, em busca de vingança. "Você não tem ideia de onde se meteu", Mateus continuou, um sorriso frio se formando em seu rosto. "E eu finalmente encontrei você. Não posso deixar você escapar desta vez, Lara." Eduardo piscou,
pensando em sua própria família, no filho que corria perigo. Você não vai conseguir machucar ninguém, ele disse, sua voz firme. Mas a tensão no ar era quase insuportável. Lara sentiu o coração apertar. As revelações estavam se acumulando, e tudo começava a fazer sentido de forma destrutiva. Mateus avançou, com um olhar fixo em Lara. Você pode tentar, mas isso não vai acabar bem para você ou para eles. Eu só estou aqui para cumprir o que precisa ser feito. As palavras dele cortaram a atmosfera como uma faca. O passado de Lara, o luto de Eduardo, a crise que envolvia o filho deles. Tudo estava prestes a explodir em um conflito que mudaria suas vidas para sempre. Agora, o que vamos fazer? Eduardo sussurrou para Lara, enquanto o cerco apertava. O futuro, a cura e a verdade pareciam um labirinto sem saída, mas algo dentro dele disse que aquele momento poderia ser o divisor de águas. O cheiro do medo estava no ar. E no fundo, uma pergunta persistia: quão longe cada um deles estaria disposto a ir para proteger seus segredos e seus amores? A história deles ainda estava longe de acabar, mas a próxima jogada estava prestes a ser feita. As palavras de Mateus pendiam no ar, pesadas como uma sentença de morte. Lara estava paralisada, o olhar fixo nele, enquanto Eduardo se movia para proteger a filha. O instinto de pai gritando para mantê-la a salvo. Saia do nosso caminho, ele rosnou, sentindo a tensão aumentar. Mateus deu um passo à frente, a confiança exalando dele, mas ainda havia algo mais sombrio por trás de suas intenções. Não posso permitir que você se liberte tão facilmente. Lara, existem pessoas muito perigosas à sua procura, e você sabe disso. Ele piscou, como se estivesse apreciando a dor que suas palavras causavam. O ambiente estava carregado de eletricidade. Você não pode ameaçar-nos, Eduardo gritou, a raiva fazendo su voz ecoar. Porém, Lara estava perdida em seus pensamentos. A lembrança de seu verdadeiro pai, escondido en el pasado, y las traiciones que agora atormentaban la vida dela. Mateos, no puede hacer eso. Soy una persona inocente en este juego. Ella tentó argumentar, mas había una fragilidad en su voz que la traía. Entonces, de repente, un barullo ensurdecedor cortó a conversa. Un carro preto, con los faroles apagados, entró de forma abrupta no estacionamiento, desviando la atención de todos. La puerta trasera se abrió, y dos hombres en ropa preta saltaron. Arrepio. Vamos, precisamos sair, ele gritou, puxando Lara. Mateus, porém, se virou, o semblante dele agora mortificado. Eles não estão aqui para você, Lara. Eles vieram para mim. Seus olhos estavam arregalados, medo e pânico transparecendo. Lara, sem pensar, olhou para Eduardo. O que ele quer dizer? Um nó se formou em sua garganta, o desespero sugerindo que algo muito mais profundo estava em jogo. Antes que alguém pudesse responder, os homens mascarados se aproximaram. Mateus, você sabe o que precisa fazer. A voz deles era autoritária. Saia do caminho, ou você vai se arrepender. Então, em um momento de pura adrenalina, a tensão se transformou em caos. Mateus começou a recuar, mas Eduardo não hesitou. Não, eu não deixarei que você machuque minha filha ou meu neto. Ele avançou, mas foi então que Mateus, cercado pelos homens, virou-se com um olhar traidor. Desculpem, mas isso não é só sobre mim. É sobre você também, Lara. Você tem que entender que seu verdadeiro pai, ele não está morto. O silêncio caiu como uma bomba, chocando a todos. O que você disse? Lara arquejou, a realidade distorcendo-se à sua volta. Como você pode saber disso? Mateus baixou a cabeça. Porque ele é o homem que está aqui.
Ao seu lado, ele, Eduardo, é seu verdadeiro pai, e não aquele homem que pensou que havia cuidado de você. O mundo dela desabou. Eduardo, em choque, piscou enquanto a revelação ecoava na sua mente. Isso não faz sentido. Eu. Mas antes que pudesse refutar, um dos homens mascarados se aproximou, tirando a máscara. Era um rosto familiar. Você realmente achou que conseguiria escapar do que fez? Que esse caminho que você tomou não teria consequências? O rosto era conhecido de Lara, mas difícil de acreditar. Tiago? Lara sussurrou, o espanto chavendo como um grito pregado na garganta. Sim, sou eu. E agora você precisa escolher. Se aliar ao seu pai ou ao homem que traiu todo o nosso círculo? Tiago olhou com sinceridade nos olhos dela. E eu estou aqui para garantir que você faça a escolha certa. Lara olhou para Eduardo. Lágrimas correram pelo seu rosto. O que ela deveria fazer agora? Proteger a verdade que lhe foi escondida por tanto tempo. O homem que a havia criado. O eco do passado invadia sua mente, mas a urgência do presente gritava mais alto. Enquanto Eduardo e Mateus a observavam com desespero, um grito irrompeu do fundo de estacionamento. Fuzis eram mirados, os homens mascarados prontos para disparar. A adrenalina corrió por suas veias. A decisão estava ali, borbulhante. O que ela escolheria? O tempo tiene acabado. O caos iminente. Uma nova verdade e a escolha que mudaria suas vidas para sempre pairaban no ar, como a tempestade prestes a eclodir. O ar estava denso, o clima carregado de incerteza. Lara sentiu sua respiração acelerar, enquanto o homem à sua frente, Mateus, a encarava com um olhar que fazia seu estômago se revirar. As vozes dos homens mascarados estavam embaixo, mas a ameaça estava viva entre eles. Você realmente acha que pode escapar das consequências? Mateus disse. Seu tom era de desprezo. O que você quer, Lara? Não esqueça que você está brincando com fogo. Eduardo se movia inquieto, apertando a mão de Lara. O quê? O que você quer dizer com isso? A preocupação e a raiva se misturavam em sua voz, mas a verdade estava prestes a sair. Lara sentiu um frio na espinha. Mateus, por favor, ela implorou, mas a expressão dele não mudava. Você não entende. Isso não é só sobre mim. Não tente me oferecer uma saída. Ele a interrompeu. Vocês e o pai. Vocês não. Acham que estão livres. Porque a verdade sempre vem à tona e eu sou o mensageiro. Nesse momento, um grito irrompeu atrás deles. Um dos homens mascarados foi atingido, caindo com um barulho surdo no chão, revelando que havia um confronto fora do estacionamento. A adrenalina disparou. Vamos, agora! Eduardo puxou Lara, mas Mateus não cedeu. Vocês não entendem. Está tudo interligado. Se você não me ouvir, Lara, todos vocês podem se ferir. O passado voltará para cobrar. Mateus gritou, mas sua voz não passou do tumulto. Enquanto Eduardo e Lara tentavam escapar, Tiago, o homem que eles conheciam, se aproximou de repente. Eu não estava aqui para você, Mateus. Mas se você não cair fora, a situação só vai piorar. E então, como se o tempo tivesse parado, outra figura surgiu, emergindo das sombras. Alguém que Lara jamais esperava ver. Era o verdadeiro pai dela, o homem que todos achavam que estava morto. Ele se adiantou, os olhos determinados. Lara, você tem que confiar em mim. Ela ficou paralisada, a visão dela embaçada por lágrimas. Papai, como? Como você pode estar aqui? O impacto a envolveu como um manto pesado. Mateus olhou em choque. Não, isso é impossível. Ele afou, o queixo caindo. A tensão no ar subiu. Uma tempestade incontrolável se formou. Eu nunca morri, Lara,
disse o homem, a voz profunda e familiar. Fui forçado a desaparecer. Agora, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. O risco é maior do que você imagina. Eduardo olhou para ele, o rosto repleto de um mix de raiva e incredulidade. Mas você não pode. Você me deixou cuidar dela. A dor na voz dele era visível. Eu sei, e eu sinto muito, mas havia coisas que você não sabia. Ele se virou para Mateus. Sabe como isso vai acabar? Você está aqui para tentar me destruir, mas não dessa vez. Dois grupos estavam em conflito, e a confusão estava em seu auge. Lara olhou em volta, seus sentimentos em um turbilhão. Diga logo, pai, o que você quer com isso? Foi quando, com uma rapidez assombrosa, um tiro ecoou, ressoando pelo estacionamento. O som gerou um pânico instantâneo. Todos se viraram, o terror transformando os rostos. O homem mascarado havia atirado, um deles caiu, e a cena se transformou em uma batalha caótica. Me protejam! Lara gritou. Mas não era só o pai que estava ali, era o pai que ela nunca conheceu. E de repente, todos os segredos começaram a se entrelaçar em um fio de decisões complexas. A fumaça subia, o cheiro da pólvora misturado com o medo. Tiago, perdido na briga, se virou para Lara. Agora é sua escolha. Salvamos nosso filho ou lutamos contra isso? Nesse momento, tudo desabou. Parem, ele não pode, ele precisa saber a verdade. A intensidade cresceu, e Lara a viu. Uma luz na escuridão. Um caminho que poderia salvar ou destruir. A próxima jogada estava prestes a acontecer. E na confusão, Lara compreendia que todo o seu passado estava em jogo. O que ela escolheria agora? A decisão pendia no ar, e o eco da verdade reverberava. Quão longe ela iria para proteger aqueles que realmente amava, ainda que isso pudesse custar tudo? A batalha do coração e a carne começava. As palavras de Mateus ainda pairavam no ar, enquanto Lara tentava processar cada revelação que virava seu mundo do avesso. Ele não estava mais sozinho. Havia um novo jogador na mesa, seu verdadeiro pai. Eduardo, seu pai adotivo, parecia ter perdido as cores, como uma pintura desgastada pelo tempo. A tensão estava presente, um fio prestes a arrebentar. Ele não. Podia estar vivo, Eduardo murmurou, os olhos fixos em Lara, seu coração despedaçando. Mas a confusão estava longe de acabar. A adrenalina pulsava fortemente, e algo que parecia uma cortina estava prestes a ser puxada. Foi quando, de repente, um estrondo ecoou pelo estacionamento. O homem mascarado não hesitou e disparou a arma para o alto, e som reverberando como um trovão. Todos para o chão. Ele gritou, a voz carregada de raiva. E então, tudo mudou em um piscar de olhos. Um segundo. Uma fração de segundo. O que se seguiu foi um frenesi. Mulheres gritando, homens se agachando, a cena se transformando em um pesadelo. A poeira subiu enquanto todos procuravam abrigo. Lara, com o coração na garganta, tentou alcançar Eduardo, mas uma figura se interpôs entre eles. Proteja-o! Mateus gritou, empurrando-a para longe. Lara viu seu pai verdadeiro, o homem que julgava ter perdido, correr na direção de Mateus. Um choque de energia se colidiu. Não! Volta! O grito dela ecoou, mas ninguém parecia ouvi-la. Nesse caos, um lampejo de percepção a atingiu. O homem mascarado, focado em Mateus, disparou novamente. Mas em vez de um grito de dor, houve apenas um silêncio pesado. Como se o tempo tivesse parado. Todos se voltaram. Mateus, com os olhos arregalados, caiu no chão, a arma escorregando de suas mãos. Mateus,
O grito de Lara parecia se estender por milhas. A adrenalina a fez correr na direção dele, o colegial de sua infância. Seu amigo, agora caído. Agora a realidade foi cruelmente exposta. O homem que prometera proteção tinha um lado sombrio. Ninguém sabia o que ele realmente fez, o que o trouxe até ali. No entanto, uma figura emergiu do lado oposto. Era Tiago. Ele se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Mateus. "O que você fez?" ele perguntou. Mas não era um grito. Era um sussurro, uma confirmação de algo que todos temiam. Ele não fez isso sozinho. Lara gritou. A raiva e o desespero misturados. Havia um plano, algo que todos ignoraram. A fumaça começava a se dissipar, revelando uma verdade devastadora. Aquele homem, que parecia ser um amigo, carregava uma traição mais profunda. Mas, antes que Lara pudesse entender a totalidade da situação, uma voz ecoou pela escuridão. Mateus não só traiu você, Lara. Ele era o verdadeiro responsável pela queda da sua família. Todos congelaram. A revelação vinha de Eduardo, que a essa altura não só era um pai, mas o homem que tinha escondido segredos maiores que a dor de Lara. Como? O que você sabe? Lara indagou, perdendo a esperança de que a conversa fosse realmente sobre salvamento. Em vez disso, se tornando um confronto. Eduardo respirou fundo, as lágrimas escorrendo. Eu protegi você porque sabia da verdade. Mateus, ele era apenas um peão nesse jogo. A confusão dançava nas entrelinhas. O marido escondia uma história, algo que ela queria ignorar, mas que agora surgia como a monstro debaixo da cama. E com um movimento brusco, Mateus levantou a cabeça do chão, a vida se esvaindo dele. Não, eu não sou o vilão. Ele gaguejava. E no momento de apagar, mirou em Lara, revelando que poderia ser o último fio de sorte. A verdade tem um preço. E tudo se virou em um instante. O que antes parecia uma luta pela sobrevivência, agora era um emaranhado de mentiras, traições e uma verdade que ameaçava consumir todos eles. Lara, a voz de Tiago, agora desesperada, gritou. O perigo não acabou, eles estão vindo. Mas o que essas palavras realmente significavam? O que Mateus realmente sabia? E acima de tudo, quem era realmente Lara? A vida dela estava prestes a se desenrolar em uma direção que ela nunca imaginou. E a batalha para descobrir não só quem ela era, mas quem ela poderia ser, alavancava em um pulo dramático de desespero e esperança. Assim, enquanto o caos reinava ao redor, um novo mistério começava a se formar, e Lara sentiu seu mundo desmoronar sob seus pés. O futuro estava incerto, e a única certeza era que tudo nunca mais seria o mesmo. O mundo estava em frenesi. O homem mascarado no chão, Mateus perdendo a vida, fazia a realidade se cristalizar para todos ali. O ar estava pesado de tensão e medo. Essa nova verdade sobre o verdadeiro pai de Lara a atingia como um golpe. O passado, que havia sido um mistério, agora era um labirinto de mentiras. Todos no estacionamento trocavam olhares, o tempo parecia ter parado. Por que você não me disse antes? Lara vociferou, olhando para Eduardo, buscando respostas. Os olhos dele estavam cheios de dor. Eu não sabia, Lara. Eu só soube hoje. Ele gritou de volta, impotente. E enquanto a confusão reinava, o homem que se dizia o pai verdadeiro de Lara, com a voz tensa, começou a se agitar.
Precisamos ir. Eles vão vir. Ele exclamou, sua expressão confusa e assustada. E então o que parecia um confronto se transformou em uma fuga desesperada. Mas o que aconteceu em seguida atirou todos para o chão novamente. Um estrondo vindo de trás. As portas do estacionamento se abriram violentamente. Outro grupo, ainda mais perigoso, entrou. Eram homens com roupas escuras, faces sérias como aço. O novo terror se abateu sobre eles. Do fundo, uma voz familiar ecoou. Lara, não se mova. Era Tiago. A urgência em seu tom transparecia. Ele se posicionou entre Lara e a nova ameaça, como um escudo. Vocês não incluem minha família nos seus planos insanos. A cena que se desenrolava parecia saída de um filme, mas era palpavelmente real. A tensão aumentava e Lara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais ela não sabia? O que mais iria se revelar naquela noite? Mateus tem algo que pertence ao meu avô, gritou um dos homens. Sombrios, a voz cortante como vidro. E vamos ficar com isso, seja como for. A revelação a atingiu como uma pancada. O que eles queriam nesse jogo de sombras? Não, ele não tem nada. Lara gritou, a adrenalina disparando. Mas naquele momento, tudo ficou escuro à sua volta. Um tiro disparado. A linha entre a vida e a morte. Um risco iminente. Lara viu Eduardo empurrar ela com toda a força, salvando-a de ser atingida, mas ele não teve a mesma sorte. O corpo dele caiu. Um silêncio ensurdecedor desceu sobre o estacionamento. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. Os gritos e a confusão se tornaram um eco distante. O rosto de Eduardo, cheio de amor e dor, se apagando na escuridão, e, em um instante agonizante, ela entendeu a profundidade de sua própria traição. O homem que havia amado como um pai, o homem que tinha dado vida a ela, estava agora em perigo. Eduardo! Seu grito rasgou a noite. Mas quando ela olhou, o homem que usava um terno sombrio se aproximou, com um sorriso sádico. Você não entende, não é? Essa família está destinada a se destruir. Lara balançou a cabeça, o terror a consumindo. O que ele queria dizer com isso? E então, quando o pânico parecia insustentável, novamente um estalo ecoou. O homem mascarado, que parecia ter morrido, levantou a mão. Ele estava sangrando, mas seu olhar estava focado. Você precisa saber a verdade. Sobre seu verdadeiro pai, Lara. Ele não está aqui por você. Ele sempre esteve ao lado da traição. A confusão era total. As peças do quebra-cabeça giravam em um vórtice. E Lara percebia que cada um dos que estavam ali, desde a primeira revelação, escondia segredos que poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. E a próxima linha que ela cruzaria tinha o potencial para ressignificar tudo o que conhecia. O que ela faria agora? Muda tudo. Muda. A voz de Tiago ecoou no ar tenso enquanto Lara buscava respostas em meio ao desespero. E enquanto a realidade se fragmentava, uma única certeza se instalava. O jogo apenas começara. O mundo estava em frenesi. O homem mascarado, Mateus, perdendo. A vida fazia a realidade se cristalizar para todos ali. O ar estava pesado de tensão e medo. Essa nova verdade sobre o verdadeiro pai de Lara a atingia como um golpe. O passado, que havia sido um mistério, agora era um labirinto de mentiras. Todos no estacionamento trocavam olhares. O tempo parecia ter parado. Por que você não me disse antes? Lara vociferou.
olhando para Eduardo, buscando respostas. Os olhos dele estavam cheios de dor. Eu não sabia, Lara. Eu só soube hoje. Ele gritou de volta, impotente. E enquanto a confusão reinava, o homem que se dizia o pai verdadeiro de Lara, com a voz tensa, começou a se agitar. Precisamos ir! Eles vão vir! Ele exclamou, sua expressão confusa e assustada. E então, o que parecia um confronto se transformou em uma fuga desesperada. Mas o que aconteceu em seguida atirou todos para o chão novamente. Um estrondo vindo de trás. As portas do estacionamento se abriram violentamente. Outro grupo, ainda mais perigoso, entrou. Eram homens com roupas escuras, faces sérias como aço. O novo terror se abateu sobre eles. Do fundo, uma voz familiar ecoou. Lara, não se mova. Era Tiago. A urgência em seu tom transparecia. Ele se posicionou entre Lara e a nova ameaça, como um escudo. Vocês não incluem minha família nos seus planos insanos. A cena que se desenrolava parecia saída de um filme, mas era palpavelmente real. A tensão aumentava e Lara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais ela não sabia, o que mais iria se revelar naquela noite. Mateus tem algo que pertence ao meu avô, gritou um dos homens sombrios, a voz cortante como vidro. E vamos ficar com isso, seja como for. A revelação a atingiu como uma pancada. O que eles queriam nesse jogo de sombras? Não, ele não tem nada. Lara gritou, a adrenalina disparando. Mas naquele momento, tudo ficou escuro à sua volta. Um tiro disparado. A linha entre a vida e a morte. Um risco iminente. Lara viu Eduardo empurrar ela com toda a força, salvando-a de ser atingida. Mas ele não teve a mesma sorte. O corpo dele caiu. Um silêncio ensurdecedor desceu sobre o estacionamento. Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. Os gritos e a confusão se tornaram um eco distante. O rosto de Eduardo, cheio de amor e dor, se apagando na escuridão. E em um instante agonizante, ela entendeu a profundidade de sua própria traição. O homem que havia amado como um pai, o homem que tinha dado vida a ela, estava agora em perigo. Eduardo! Seu grito rasgou a noite. Mas quando ela olhou, o homem que usava um terno sombrio se aproximou, com um sorriso sádico. Você não entende, não é? Essa família está destinada a se destruir. Lara balançou a cabeça, o terror a consumindo. O que ele queria dizer com isso? Então, quando o pânico parecia insustentável, novamente um estalo ecoou. O homem mascarado, que parecia ter morrido, levantou a mão. Ele estava sangrando, mas seu olhar estava focado. Você precisa saber a verdade sobre seu verdadeiro pai, Lara. Ele não está aqui por você. Ele sempre esteve ao lado da traição. A confusão era total. As peças do quebra-cabeça giravam em um vórtice, e Lara percebia que cada um dos que estavam ali, desde a primeira revelação, escondia segredos que poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. E a próxima linha que ela cruzaria tinha o potencial para ressignificar tudo o que conhecia. O que ela faria agora? Muda tudo! Muda! A voz de Tiago ecoou no ar tenso. Enquanto Lara buscava respostas em meio ao desespero, e enquanto a realidade se fragmentava, uma única certeza se instalava. O jogo apenas começara. Só que no fundo do estacionamento, uma figura familiar começou a se destacar. Parem! Uma voz firme cortou a tensão e todos se viraram. Era Clara, a esposa de Eduardo e mãe de Lara. Ela havia desaparecido tempos atrás, e o que ninguém sabia era que ela estava viva,
Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas. A revelação surpreendeu a todos. Eduardo caído piscava com perplexidade. A cena paralisou. Lara estava em choque. Clara havia sido dada como morta, e sua presença ali era um soco no estômago. Mãe, o sussurro dela era quase inaudível, mas o impacto era visceral. Você não pode estar aqui. O que você quer? Mateus, transtornado, pulou na defensiva. Clara olhou para ele, uma expressão de desprezo e dor no rosto. A frase detonou uma série de emoções dentro de Lara. O que você está dizendo? O nó na garganta dela se tornou insuportável. Eu fui parte do plano, mas me decepcionei. E agora que estou de volta, quero corrigir os erros que cometi. Você precisa confiar em mim, Lara. As palavras flutuavam no ar pesado. O que ela estava insinuando? Lara mal sabia se poderia confiar na mãe. Mas o desespero começou a tomar conta. As linhas entre amigos e inimigos eram cada vez mais nebulosas. Todos os olhos estavam sobre Clara, e Lara sentiu um tremor percorrer seu corpo. Confiança. Como posso confiar em você depois de tudo isso? O que mais você esconde? O grito dela ecoou no silêncio ao redor, e à medida que os segredos começavam a se juntar, uma nova dúvida surgiu. Se Clara havia estado ao lado de Mateus no passado, o que isso significava para Lara? Era uma traição ou um ato de proteção? Enquanto Clara tentava explicar, um novo tiro ecoou, e tudo virou caos novamente. O passado estava se entrelaçando com o presente de maneiras que ninguém poderia ter previsto. E, no conflito de emoções, um novo mistério começava. Havia mais segredos do que Lara conseguia imaginar, e ela precisaria dedicar cada gota de coragem para enfrentá-los. Enquanto a verdade ainda pairava longe de ser revelada. O ritmo da batalha se intensificava, e a verdadeira natureza dos laços que uniam aqueles personagens estava prestes a mudar completamente. O que mais estava escondido sob a superfície? As balas zumbiam pelo ar, e o caos se instaurava no estacionamento. Lara sentia o coração acelerado, um nó na garganta. O corpo de Eduardo jazia no chão, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a dor não parava. Mãe, por favor, ela gritou, endereçando um olhar implorativo para Clara, que parecia tão destemida quanto assustada. Lara, confie em mim, disse Clara, seus olhos preenchidos de determinação. Eu voltei para corrigir tudo, mas agora não é hora de hesitar. As vozes dos homens mascarados ecoavam, e o pânico tornava-se uma tempestade dentro dela. O que estava em jogo ali era mais do que apenas vidas. Era confiança, amor. E verdades ocultas. Precisamos nos mover, Tiago gritou, puxando Lara para o lado. Mas enquanto ele a empurrava, Mateus, que rastejava no chão, murmurou: o verdadeiro inimigo ainda está por vir. A verdade que você busca, Lara, é como uma faca de dois gumes. Nesse momento, tudo fazia sentido, porque quem realmente era Mateus? Um vilão ou uma vítima do mesmo jogo? O medo tomou conta de Lara, à medida que ela corria, mas ao mesmo tempo havia um lampejo de esperança. O que mais poderia ser feito? O que mais ela poderia descobrir? Não podemos deixar isso acabar assim, Clara exclamou, forçando Lara a olhar para ela novamente. Lina se perguntou se conseguiria confiar em sua mãe depois de todos aqueles anos de ausência. Eu irei explicar tudo depois. Estamos todos em grave perigo e precisamos resgatar o seu filho. A ideia da urgência fez Lara estreitar os olhos. Você sabe do nosso filho? Como você sabe? A frustração misturava-se ao desespero. Eu tenho meus meios,
Mas agora precisamos ir. Clara insistiu. Lara hesitou, admirando a mulher que chamava de mãe, buscando um sinal de verdade nos olhos dela. O caos ao fundo continuava e a tensão era palpável. Vamos! Tiago gritou novamente, puxando Lara para fora do estacionamento. O grupo estava em movimento, mas a saída estava bloqueada por mais homens armados. É hora de lutar, um dos homens gritou, e a cena seguinte foi como um fogos de artifício. Lara viu Tiago se jogar na frente dela, e um grito ecoou no ar quando mais um tiro foi disparado. Os flashes de luz e os sons explosivos tornaram aquele cenário um banho de adrenalina. Ela se virou para Clara, as vozes de todos se misturavam em um turbilhão. Você tem que escolher, Lara. A verdade é a única saída. A afirmação soou como um grito de guerra. Eu escolho proteger o que amo, Lara gritou. E aquela escolha ecoou em seu coração. Com tudo o que havia acontecido, o que transcendeu a dor foi um desejo ardente de salvar não só seu filho, mas também a sua alma. Finalmente, a saída foi aberta, e eles correram para a liberdade. Você poderia ver uma nova determinação nos olhos de Lara. Era hora de se reconectar, de enfrentar o passado e usar cada parte de si mesma para ainda ter uma chance de um futuro. E enquanto escapavam nas sombras da manhã que estava prestes a romper, Lara sabe, a batalha não acabou. O que havia passado era apenas uma introdução ao que realmente estava em jogo. Os desafios ainda estavam por vir, mas Lara estava pronta. Obrigada por me trazer de volta, mãe. E o olhar entre elas era de compreensão. Claro, o caminho seria complicado, mas a aliança havia se formado. E eu estarei aqui para guiar você, não importa o que aconteça, Clara prometeu. Naquela fração de segundo, a dúvida que pairava no ar foi substituída pela força coletiva. A jornada delas estava apenas começando, e todas as questões ainda guardavam respostas preciosas. E aí, pessoal? O final dessa história é só uma parte do que temos a compartilhar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho de tirar o fôlego. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final explosivo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.